Olá! Sejam bem-vindos à segunda parte do nosso episódio com Vitor Neri. Se você ainda não conferiu a primeira parte, o episódio 30, corre lá para escutar e ficar por dentro do início desse bate-papo sensacional com o Vitor, que nos conta sobre suas experiências como imigrante. As minhas maiores confusões de inglês aconteceram não no Canadá, elas aconteceram na Irlanda. Foi quando eu comecei a aprender inglês, né? Os primeiros 6 meses foram muito difíceis. Acho que a grande vantagem é que quando eu estava lá, eu me inseri muito. Eu não tinha, os 2 brasileiros que estavam comigo lá eram inúteis. Então, assim, eu não andava com eles, não conversava com eles, não, sabe, não tinha envolvimento com eles. Então, eu estava sozinho. Basicamente, eu me sentia sozinho lá. E como eu nunca me envolvi muito com muitas pessoas, assim, aí eu acabava me sentindo sozinho mesmo. Aí eu conversava muito. E eu acabei, o meu último emprego na Irlanda foi de segurança. E eu era segurança de estádio. E no estádio você tem aqueles radinhos, né? Aqueles radinhos que você está escutando e você tem que responder, você tem que escutar, você tem que estar sempre atento. Ainda mais na Irlanda o povo bebe muito, tem muita confusão em estádio. E eles saem na briga assim, espirrou é briga. Irlandês adoram a briga. Então, assim, eu como segurança em estádio de futebol gaélico ainda, que é o irlandês, é daquele assim, sabe? Sangue mesmo, sabe? Irlandês Você mesmo. mais separar uma briga dessa. Não, é difícil. E você tem que estar sempre escutando, sempre escutando. E com aquele sotaque pesado, meu chefe ficava falando tudo. Eu falo que foi aquele momento, quando eu consegui aquele emprego, que foi o seguinte: ou eu aprendi inglês, ou eu morria. Sei lá o que acontecia, não sei. Entendeu? Aí foi aquela situação que me fez, tipo assim, eu passei a escutar tão bem ali o inglês, tão atentamente, né, o que eles falavam, que aí eu comecei a mais ou menos perceber as nuances das coisas, mas o inglês e irlandês é impossível. Nossa, ele é muito difícil. E mais engraçado é que quando a minha mulher me encontrou, ela achava que eu era irlandês, porque eu já estava com sotaque irlandês, que era a coisa mais engraçada do mundo, né? Então, assim, ela achou que eu era de algum lugar da costa leste dos Estados Unidos, que eles têm um pouco de sotaque de costa, sabe, de irlandês, escocês, assim. Ela achava que eu era de algum lugar ali, né? Aí depois, quando que o álcool saiu do sangue, ela começou a perceber, não. É brasileiro. É qualquer outra coisa, menos. Eu acho que foi muita questão do álcool mesmo ali também. Mas não, mas essa questão de língua é muito difícil. Tem algumas palavras que ainda me pegam. Outra coisa que me pega muito é o sotaque indiano. Nossa. Esquece. Não dá. Eles falam, eles te corrigem aparentemente eles falam inglês muito bem, sabe? Mas todo mundo entende eles aqui. Não, Esquece. mas eles te corrigem. É incrível, porque às vezes eles estão falando alguma coisa, tá na entonação errada, alguma coisa que você não tá entendendo, e daí quando você se toca o que é a palavra, e aí você fala na entonação assim mais ou menos correta, porque eu também não sou essa marca do inglês assim, eles continuam falando do jeito que eles falavam, porque é aquilo ali que acabou. Mas... não consigo entender, não. Mas dizem que é por causa... Eu fiz um curso de... Eu acho que já falei isso em outro episódio. Eu fiz um curso de pronúncia. E aí a minha professora explicou. Eles falam com a língua no céu da boca. Então é um negócio muito difícil para eles mudar a posição da língua. E ela fez, essa professora, como ela já era especialista nisso, ela sabia exatamente o ponto fraco de cada nacionalidade. Aí ela imitou, assim, ela colocou a língua, eu não sei a posição certa, ela colocou a língua e ela falou igualzinho. Então, eu acho que é por isso, mas eu acho que eles acham que falam tão bem inglês porque eles se comunicam em inglês. Sim. Então... Mas mais engraçado, eu reconheço o brasileiro sem escutar sotaque. Brasileiro, o sotaque nem me importa tanto. Eu reconheço brasileiro assim de 1 quilômetro de distância. Brasileiro dá para reconhecer na hora. Eu falo que eu vejo um brasileiro, eu tiro foto, não precisa nem falar nada, pode estar falando chinês. Eu sei que é brasileiro. É clássico, as roupas, o jeito que anda, não tem nada a ver com palavra. É o vestir e o andar e o se comportar. É aquele tô perdido, não sei onde que tô, tá olhando para tudo, sabe? Normalmente, não, tipo assim, tá olhando para cima, tá tudo tá menos para frente, alto. né?
Às vezes fala alto, sim. Não é uma coisa muito que eu percebo, porque às vezes eu reconheço brasileiro sem estar falando nada. Às vezes eu vou no aeroporto, vai, brasileiro, brasileiro. Aí a mulher fica assim, como é que você sabe que é brasileiro? Eu assim, aposto que não é. Aí eu falo assim, olha, se eu chegar lá, eu falando em português, a pessoa vai virar. Aposto com você. Eu falo português, a pessoa vira. É clássico, ainda mais mulher. Você consegue reconhecer mulher brasileira, assim, facílimo. Porque é o mesmo tipo de calça, tênis, meia, camisa e moletom, combinação. O que vocês estão olhando pra mim, É a mesma gente? coisa. Mas como que é? Fala aí, vamos Como ver. é que é a calça e o tênis? Diga aí as marcas do tênis. Qual é o estilo? Todo mundo no meu laboratório usa o mesmo tênis que eu. Mas, não, aí eu não sei o seu caso. Mas eu sei que é assim, você bate a cara, você percebe. Também é o tipo assim, o cuidar, né? Eu acho que a mulher brasileira se cuida muito mais do que a mulher canadense, digamos assim, né? Pele, rosto, cabelo, tudo, né? Eu acho que isso aí... e, na verdade, até o homem brasileiro também, eu acho. Eu acho que nós, brasileiros, somos mais... Tem uma verdade naquilo de que a gente faz piada com o resto do mundo de que eles não tomam banho, a gente toma banho. Não é que eles não tomam banho, mas é que realmente parece que quando eles tomam banho, eles não se colocam de volta direito, sabe? Assim, sabe? Sabe, eles não... Eu entendi. Eu não vou entrar em detalhes, não, que eu tenho uma mulher canadense e e ela entende português, eu vou acabar entrando em confusão aqui. Mas assim, o canadense não tem problema em não tomar banho em 2 dias, por exemplo. Tem brasileiros Ele não na mesa gosta. também que eu Pois acho é. isso. Oxe, 2 dias tá maluco? Não tem nada a ver. Vamos pular aí. Vai lá, Continua. Vitor. Não, ele não gosta, mas ele não toma, gosta. entendeu? Ele às vezes não toma banho em 2, 3 dias, Aí, entendeu? Lucas. Agora, eu acho que assim, não é nem questão do não banho em 2 dias, porque nós já passamos inverno aqui, vocês já sabem como inverno é, às vezes... Você está em casa, você não vai tomar banho em 2 dias, né? É aquela coisa, né? Mas... Ouvintes, eu tomo banho. Eu também tomo Ouvintes, banho. eu tomo banho. Não, quando tá menos 30, assim, e tal, que realmente às vezes tá muito frio, assim, que você tira, parece que sua pele vai cair. Não, sim, já passei um dia sem tomar, pulei um dia. Camila dentro de casa tá igualzinho. Agora, não tá. Principalmente no apartamento que eu morava, que tinha os pedaços de gelo saindo assim pela janela, parecia que... Você viu que o nosso antigo apartamento, o gelo entrava em casa. Vocês estão morando de aluguel, não estão? Isso. Sim. Então, na hora que vocês mudarem para uma casa mais nova, vocês vão perceber que essa coisa de congelar a janela é coisa de local de aluguel. É mesmo? Que existem janelas mais modernas, com 2 ou 3 vidros, com vácuo no meio, ou sei lá, nitrogênio, sei lá o que é que eles colocam. E outra coisa que o canadense sabe, por exemplo, numa casa sua, por exemplo, você controla a umidade da sua casa. Então, se você abaixar a umidade, você não tem condensação e você acaba não tendo aquele gelo dentro. Entendeu? Então, o gelo que vocês percebem aí, eu sei disso porque eu vim para cá, não tinha um puto no bolso, eu morava de aluguel e, sabe, e aí tudo que era no apartamento, é um apartamento mais antigo, por exemplo, que você mora de aluguel, ou num basement, ou sei lá, alguma coisa, normalmente é a janela mais barata, é o forno mais barato, é tudo mais barato que tem. Aí vai... A gente passou por isso, Aí então, tudo né? não vai funcionar. Eu tô passando disso desde a vida. Agora, na hora que você for para um local onde é uma casa mais nova, né, que segue os códigos mais novos e tudo, ou às vezes com uma coisa de qualidade melhor, você vai perceber de que isso não acontece. Isso é outra coisa também. O imigrante não tem medo de morar numa situação tipo assim, de baixo custo. O canadense não gosta. O canadense, ele gosta de ter o melhor do melhor ali dentro da casa, sabe? Isso é uma coisa que destoa bastante também. Mas aí você pega, por exemplo, minha casa aqui, as janelas são da década de 80, mas nenhuma condensa. Por quê? Porque eu tenho um umidificador, eu controlo, e por eu já estar morando aqui há muito tempo e conversar com canadense e saber um pouco disso aí, eu já sei aonde que colocar a umidade da casa e tudo para não dar essa condensação. Agora a gente que chega aqui não sabe, não conversa com canadense, não conhece nenhum canadense, não conhece nada, nunca passou por menos 30. Você vai passar todo o inverno com os mesmos problemas sem saber que tem uma solução simples.
às vezes, das Na coisas. tua cara, Camilo. Ou seja, pode tomar banho aí, só acertar o negócio. Mas eu vou defender o banho. Eu vou defender o banho. Não é nem questão do frio. É questão que quando você está em casa e você não está fazendo nada e você não soa porque é seco, porque aqui é semiárido, né? Então é Não, muito e além seco. disso, a pele. Eu desenvolvi um problema de pele. Camila, não ele vem era jogar. Sem vitimismo. Não, Até é, desculpa ele pra tava não se tomar defendendo, banho. você Sem eu tomo vitimismo banho aqui. todo dia, Vitor. Brasil Mas não vai aceitar isso. teve um período que, sim, eu estava tendo uma urticária. Assim, eu ficava com a pele toda coçando e pinicando e eu não sabia o que que era. Eu fui ao médico. Ele, deve ser alguma alergia, mas não passava. E aí, depois voltei lá e falou, então, eu tô achando que é porque Banho. sua pele... Não, isso eu tava tomando banho todos os dias. Ou seja, Às você vezes precisa do sebo ali, né? O sebo é importante. Exatamente. Antes de falar, o médico falou que precisa do sebo nessa pele. Você passa hidratante, para de tomar tudo banho assim. Foi isso que ele falou. Eu falei, tá bom, então. Então, beleza. Não, Vou e eles seguir têm, aqui. realmente eu já escutei isso algumas vezes. Não sei se é todos, não sei se é bem canadense, não, mas eu já escutei algumas vezes que tomar banho todo dia não é bom para sua pele. Isso o pessoal fala aqui mesmo, principalmente em lugares secos. Eles falam muito também do tipo, se você não está suando, você não precisa ficar tomando banho o tempo inteiro, porque você vai acabar criando, por exemplo, dermatite, psoríase, porque é lugar muito seco, né? Então, realmente, tem disso aí, sim, o pessoal fala aqui, não sei, verdade ou verdade, eu não sou médico, não sei, Mas é isso mesmo, Vitor. Obrigada aí. mas assim, eu sei que na questão da higiene, eles têm muito. Você vai, por exemplo, vocês trabalham em seu co-op, esses lugares assim, vocês sabem. As mulheres têm muito produtos aqui que eles usam, que é tipo assim, o dry shampoo. Nossa. Eu nunca vi uma mulher usar isso no Brasil. Às aqui, vezes por exemplo, usa, mas é isso. escroto. É um spray que você coloca no cabelo para parecer que você lavou o cabelo, mas só impregna com, E fica sei lá, duro. com É químico. tipo um talco. E aí ele absorve a oleosidade, assim, pra sua raiz não ficar com sebo, Mas não sabe? vira caspa isso aí, não? Não, mas fica duro. Vira um cimento. Nossa, sei lá. Não, então assim, eles têm muito dessa cultura, às vezes, de do tipo dar um banho de gato, assim, sabe? Às vezes sabe? Então tem assim, não chega a ser igual o alemão e o francês, não. Isso é verdade. Quando eu morei na Alemanha, às vezes era um negócio assim, até difícil, sabe? Que eles têm uma outra noção do que é aceitável ou não em questão do cheiro. Eles não corporal. têm noção, né? Porque... Não, eu vou ser educado, porque eu sou meio alemão, então eu vou falar assim. Eles têm uma noção diferente. É um paladar mais apurado deles, assim, do que o nosso, né? Mas tem uma certa diferença cultural aí muito forte na questão do banho, na questão da higiene, não é nem banho, na questão da higiene pessoal mesmo. Basicamente isso, assim, eu acho que tem um pouquinho que destoa, assim, entre nós e eles. Eu tomo banho toda manhã e eu não aguento se eu não tomar banho de manhã, sabe? Então, assim, eu durmo, não sei se isso sou eu, às vezes porque eu fiquei gordo demais quando cheguei aqui, mas eu durmo, suo pra caramba, aí eu acordo e tenho que tomar banho. Não aguento mais. Então... não, aqui no verão, daqui em primavera também não tem Não, é como ficar sem possível. tomar banho. Não, e agora, Não. agora aqui em Agora já casa tô suando. agora aqui em casa com Covid, todo dia que a gente sai É banho. banho, vai direto. Tomar banho, pra sai tirar tomar banho. a roupa, enfim. E vocês veem, por exemplo, que como é que fala? Aqui, por exemplo, você vai tomar banho, você vai sair e tal. Às vezes, eu não sei o que é. Às vezes, se você está na cidade, o ar é bem, às vezes, sujo, ou tem alguma coisa assim, sabe? Eu não sei, depende da região no Brasil, por exemplo. Eu sou original de Vitória. Vitória era assim, até um tempo atrás, não tinha filtro de minério, né? Tinha um porto lá, né? Tem um porto ainda lá, né? Que é um dos maiores exportadores de minério do Brasil, do mundo, não sei. Mas a cidade inteira ficava assim, completamente suja. Você não pode abrir janela em Vitória, mas como é muito quente, você abre a janela, você tem que ficar limpando a casa o dia inteiro. Nossa, né? Então é um horror. Melhorou com o tempo. Minha mãe falou esses dias, não esses dias não, mas ela já falou comigo algumas vezes que, tipo assim, hoje não tem mais o pó de minério que tinha antigamente. Mas Vitória tinha um problema sério de pó de minério que abria. Aqui
aqui tem muito vento, dependendo de onde você mora. Então, assim, graças a Deus a gente não abre a janela, né? Mas você vê, por exemplo, dentro de carro, ou até fora do carro, agora, ainda mais nessa época, carro, putz, você tem que lavar quase 2 em 2 dias, é um saco, porque a neve derrete, o sal sobe, a areia, o vento, é um inferno. Então, assim... A maior parte das pessoas desiste. De lavar o carro? a maior parte. Ou então você compra o Season Pass, que aqui tem, que é você compra o cartão que te dá uma lavagem por dia e você paga $180 por mês, um negócio assim, e aí você pode lavar os seus carros à vontade. Eu achei que tu fosse falar que tinha um dry shampoo pra carro também. Eu falei, cara, parar de dar. Mas tem lavagem a seco já. É tecnologia lavagem a seco. Uma coisa bem de Calgary, que eu acho, não sei se vocês sabem ou não, mas que é informação legal, aqui tem mais ou menos não uma disputa, mas tem uma coisa engraçada que certas pessoas de Calgary pronunciam Calgary diferente de certas outras pessoas. E é uma mudança na pronúncia muito pequena, mas a pessoa que pronuncia de um jeito, ela faz piada com a pessoa que pronuncia de outro, e elas ficam fazendo piada interna um com o outro, é a coisa mais engraçada do mundo. E é uma coisa, coisa interna, assim, coisa bem... Se você começa a entender a cultura de Calgary mesmo, o pessoal fala Calgary, né, que é o padrão, eu acho que é a maioria. Eu falo assim, então é a maioria. Foda-se o resto. Então, assim, Calgary. E tem o Calgary, que tem gente que fala Calgary. E é só uma questão de intonância, uma coisa muito pequena que as pessoas não percebem, mas é a coisa mais engraçada. Às vezes eu tô dirigindo, aí uma pessoa fala Calgary, ao invés de falar Calgary. Aí a minha mulher até me cutuca e fala assim, olha lá, falou Calgary, começa a rir, eu falo assim, gente, que piada mais canadense. É muito engraçado isso. Tem muita coisinha assim, sabe, que você tem que perceber dentro da cultura, mas que passa a ser engraçado. Não, isso é tão interno de Calgary, que tem até pessoas dentro de Calgary que não sabem muito disso. É uma coisa bem assim, tipo... digamos, hipster, assim, bem fora do padrão, até mesmo o pessoal de Calgary, sabe? Mas dentro de Calgary tem as pessoas que mais ou menos percebem a diferença de entonação, que é a coisa mais engraçada. Eu acho que a pessoa que fala Calgary é aquela pessoa que não percebe a diferença de entonação, porque não é possível ela falar Calgary. É muito, é muito insuportável falar em Calgary. É Calgary. Eu vi nos Estados Unidos gente falando isso, de tipo, ao invés de falar Calgary, fala Calgary. Calgary. Eu acho que o povo de lá fala mais, sabia? Nos Estados Unidos. Eles estão errados. Sempre o americano dos Estados Unidos está errado. Eu acho que... não. Mas eles estão errados de qualquer jeito. O mais engraçado é o brasileiro tentando pronunciar certas províncias também, tipo Saskatchewan, Manitoba, e essas províncias que são... Esse eu não sei, não. Essa é muito engraçado. Tem amigo meu que até hoje não sabe falar Saskatchewan. A primeira vez que eu vi esse nome, eu falei, como é que fala isso? Saskatchewan. Ainda mais que o pronunciar e a palavra não parece nada uma com a outra. Velho. Não, e aquela do... qual é, meu Deus? Newfoundland. Que você escreve... Newfoundland. Você escreve Newfoundland. Eu falava Newfoundland. Não vou negar. Newfoundland? E você sabe a pessoa que é de Newfoundland, você sabe qual que é o nickname dela, né? O nome dela, é Newfie. Então você chama, e o mais engraçado é que tipo assim, o canadense acha o Newfie é a pessoa tipo bem assim, é o roceiro do mar, digamos assim. Roceiro do mar. É a coisa mais engraçada do mundo, é o roceiro do mar. E Alberta tem muito Newfie. Tem muito mesmo. O pessoal fala que é a segunda, é o segundo St. John, que é St. John's, que é a capital deles lá, né? Porque o que acontece? Lá não tem emprego, na costa leste canadense não tem emprego, só tem gente velha morando lá. Então, o que acontece? O pessoal mais novo vem para cá para trabalhar, ainda mais na época do petróleo, vinha para cá para trabalhar. Então tem muita gente de Newfoundland aqui. Muita gente mesmo, é muito engraçado. Tem muita coisa. Depois vocês têm que ir no Stampede também. A gente está tentando ir desde 2020, mas... Eu já tô enjoada.
Não, mas peraí, gente, vocês estão indo lá como espectador normal. Eu tenho que assistir Nós vamos lá, roteiro. depois nós vamos lá como é que fala, quando você entra sem o ticket normal, você vai lá por trás, lá para ver para entrar lá nos bastidores. Sim. Aí eu quero. Sim. Essa é uma dificuldade, porque eu gerencio uma série de pessoas na minha empresa, todos são canadenses, tá? Não tem um imigrante. Então, assim, eu sou o chefe de vários canadenses e, assim, eu tenho que entender, para mim é muito importante eu entender essa diferença cultural, porque se eu não entender, eu não sou um bom gerente para essas pessoas, Verdade. né? Uhum. Então, assim, eu considero que a única coisa que eu falo assim, que muito do que eu consegui é sorte, é oportunidade. Eu acho que a maior parte das pessoas é muita questão de sorte, oportunidade, tempo e tal. Mas eu falo que se tem uma coisa que eu tenho assim orgulho de ter conseguido chegar, de que eu acho que me ajudou muito, foi o fato de ter conseguido entender bastante essa cultura canadense ao ponto de poder gerenciar canadense, de poder Realmente. ser chefe deles, entendeu? Isso é um accomplishment, né? Né, que eu acho que eu consegui, que eu tenho muito Venceu na orgulho disso. vida. A tradução. Mas o salário, né? Mas assim, mas é uma coisa que eu tenho que eu tenho muito assim prazer em gerenciar pessoas. Eu acho que o lado brasileiro é muito mais humano, então eu percebo que quando eu estou gerenciando as pessoas, o pessoal que eu sou chefe deles gosta muito de mim, por conta de que eu escuto eles e de que eu aceito o fato de que eles têm vida fora do trabalho, entendeu? Então, por exemplo, o melhor assim, o último exemplo que eu posso te dar é que uma funcionária lá, por exemplo, perdeu o cachorro dela morreu, né? E ela estava lá trabalhando triste e eu cheguei para ela e falei assim, você está triste, o que foi? Ela se espantou, sabe? Ela completamente se espantou. Ela falou assim, não, eu tô bem. Eu falei assim, não, você não tá bem, não. Sabe, o que tá acontecendo? Eu tô percebendo que você tá triste, você tá trabalhando, mas você tá triste. Ela disse, o meu cachorro morreu. Aí ela se abriu, falou comigo, meu cachorro morreu hoje e tal, e o meu marido tá indo levar ela lá no veterinário para cremar e tal, e é isso que está acontecendo agora, por isso que eu tô triste. Eu assim, não, então vamos fazer o seguinte. Aí eu fui lá, peguei ela lá, tirei ela da cadeira e falei assim, você vai lá agora então também, vai lá com ele lá, né, pode ficar tranquila. Depois você faz essa hora em outro horário aqui, não tem problema, a gente te dá flexibilidade, mas pode ir lá tranquilo. Eu, na verdade, levei até bronca do meu chefe, por conta dessa atitude, entendeu? Mas, no final das contas, são as pessoas que eu trabalho, né, junto com elas, que fazem o time ali, que é mais importante para mim. Então, eu levei bronca, mas o meu time me admira muito por conta disso, por conta dessa atitude, entendeu? Que eu faço. E é uma coisa que eu não vou falar que é unicamente brasileira, porque não é, mas ela existe muito mais no brasileiro do que no canadense, entendeu? Então, assim, eu consigo trazer essa maior humanidade para dentro do trabalho, mas sem perder o profissionalismo, que é o que o canadense exige, e o individualismo ali, não é nem meritocracia, mas é tipo assim, ter a capacidade de trabalhar pesado, trabalhar bem, trabalhar com força de vontade, que eles admiram muito isso, né? E combinar os dois. Eu acho que isso, se o brasileiro que quer vir para cá e quer ser bem sucedido, não é nem virar canadense, mas é usar o que você tem de melhor, né? E que se o for de melhor vem por ser brasileiro, beleza, né? Mas se vem por entender a cultura canadense, maravilha. Mas uma coisa é verdade, você está na cultura canadense, você tem que entender essa cultura para poder conseguir subir dentro da sua empresa. Isso é verdade. Sim. A gente tem 2 quadros aqui, mas antes de eu entrar nesses quadros, eu queria te fazer uma pergunta assim, bem rápida para fechar essa parte. Qual conselho que você daria para um imigrante agora, assim, uma pessoa que está tentando vir para cá? Né? Não é um imigrante, é alguém que quer vir para o Canadá. O que é que você falaria assim, no cenário atual? Qual conselho que você... Venha depois da vacina. Eu ia falar alguma coisa, venha depois da vacina, mas eu ia falar também, forme em TI primeiro e venha pra cá. Porque se der errado, você tem o mundo inteiro por aí.
Pois é. Maravilhoso. Justamente. Não, eu acho, assim, existem exemplos e exemplos, né? Existem casos e casos. Cada caso vai ser diferente. Mas, assim, numa maneira geral, o meu conselho não vou nem falar baixe sua expectativa, mas venha sabendo que você não vai, que não é uma completa melhora de tudo, é uma completa troca. E que você vai estar vindo por uma busca de experiências novas mais do que qualquer outra coisa, né? Venha com essa expectativa, ao invés de vir com a expectativa de que eu quero sair do Brasil porque o Brasil tá uma bosta, eu não consigo mais ficar aqui, não aguento mais a falta de segurança, não aguento mais o crime, não aguento mais a corrupção, não aguento mais nada, vou sair do Brasil. Se você vier com essa ideia para cá, é muito raro você vir com essa cabeça e dar certo no país, porque você já está com raiva do sistema, você vai vir para cá e só vai passar aquela raiva para outras partes do sistema canadense. E aí você vai acabar voltando com mais raiva ainda, com o orgulho ferido, que eu já vi muitos fazendo isso. Eu falo que dos voos que eu vejo, que eu já peguei tantos voos indo e vindo do Canadá para o Brasil e vice-versa, e eu não posso falar que eu sou o maior experiência do Canadá, porque, tipo, tem gente que vive aqui muito mais tempo que eu. Mas pelo que eu percebo, é que, apesar de ter mais brasileiros, cada vez mais brasileiros aqui, os voos estão sempre assim, X número vem, X número volta. Entendeu? Assim, não ficar aqui no longo termo, não é uma coisa fácil. Então venha sabendo de que é difícil, é uma troca, é um processo, você vai ter que recomeçar, e é recomeçar mesmo, não importa a sua idade, sabe? Se você vier aqui com 45 anos, com uma puta experiência no Brasil, vai ter uma grande chance de, se você não estiver numa área muito forte, com uma demanda muito alta, você vai ter que começar do zero. Então, assim, essa é a maior dica que eu dou. A expectativa, sabe, baixa. Porque aí, se você conseguir uma coisa melhor do que você estava achando, beleza, maravilha. Não estou falando que isso não acontece. Mas não venha achando que aquilo vai ser certeza. Essa é a coisa mais importante. Vem pra cá com o pé no chão. Eu acho que a palavra troca é realmente a mais importante mesmo, porque a gente falou de muita coisa ruim, né, da dificuldade de recomeçar, mas também tem várias coisas boas que muita gente divulga que é verdade, só que as pessoas só olham para a parte boa. Eu acho que é realmente isso, é saber o que você está trocando, pensar realmente o que é importante para você, porque realmente se uma carreira profissional, assim, sem altos e baixos, assim, aquela pessoa que saiu da universidade já começou e vai, é importante para você, talvez não seja a melhor opção, mas se você tem outras prioridades na vida e está disposto, é sim um lugar bom para recomeçar. E eu falo que eu vejo, às vezes, eu converso com alguns brasileiros que às vezes falam comigo assim, rapaz, quanto de dinheiro que eu preciso para sobreviver no Canadá durante um ano para eu conseguir achar minhas coisas aí? Eu falei assim, eu consegui juntar 400, 300, 400, 500 mil reais para ir para aí. A minha primeira resposta, se você juntou 500 mil reais com a sua idade no Brasil, fica, meu filho. Fica no Brasil. 500 mil reais no Brasil, fica. Quer dizer, fica. Se você conseguiu juntar esse tanto de dinheiro no Brasil... se você conseguir juntar esse tanto de dinheiro no Brasil, fica. Porque aqui você não vai juntar nada. Absolutamente nada. Mas, Vitor, por isso que eu acho que é importante a questão de prioridade. Porque, por exemplo, para mim, eu morava no Rio de Janeiro. E olha que eu nem acho que eu era um caso de crise de pânico, nem nada disso. Mas eu tinha muito medo de muitas coisas. Então, a minha liberdade de ir e vir era muito limitada, assim, sabe? Porque, por exemplo, tinha dias que eu saí da faculdade 8 horas da noite, 9 horas, ele ia me buscar e a gente não tinha carro, ele ia me buscar de ônibus, pra me levar em casa de ônibus, porque eu tinha medo de voltar. Então, pra mim, a segurança é um negócio que faz uma diferença muito grande. Não tô dizendo que é perfeito, que eu vou andar na rua e não vou achar que tô no País das Maravilhas. Não, eu acho que o medo é uma coisa minha, então em qualquer lugar eu vou ter um pouco disso. Mas para mim era uma coisa importante. Agora, realmente,
E mesmo que eu tivesse dinheiro no Brasil, eu acho que pra mim valeria a pena. Por isso que eu acho que é sempre aquele balanço de o que é realmente importante pra você. Você quer ficar rico? Não vem pra cá. Não. Vai ser empreendedor no Brasil. Exato. Né? Não, é verdade. Assim, eu não tô falando que a pessoa, por exemplo, assim, se você tem problema com segurança. Eu, por exemplo, um dos motivos pelo qual eu tinha muita vontade de sair do Brasil, principalmente de cidade grande, eu não gosto muito de morar em cidade grande. Tá? Eu morava até fora de Calgary, não morava em Calgary, vim para Calgary agora, acabei de comprar uma casa aqui, porque minha mulher está trabalhando em downtown, mas não gosto, porque eu tenho muita ansiedade em lugares muito cheios. Tá? Então, é uma coisa pessoal minha. Eu não gosto muito de muvuca, nunca gostei de muita aglomeração de pessoas, sempre gostei de lugares mais quietos, fazenda, eu gosto de acampar, eu gosto de sair, eu caço, eu faço essas coisas aqui no Canadá, que é lugar assim, bem coisa afastada. Aí que tá uma coisa, o canadense é muito assim também, você acaba fazendo muita amizade assim. Quer fazer bastante amizade no Canadá? Vai caçar, por incrível que pareça. Você faz bastante amizade no Canadá. Mas nosso povo vai falar danado, porque no Brasil não tem caça. E o pessoal tem uma ideia completamente diferente de caça. Então, depois é uma coisa que a gente pode até conversar depois, mas é muito diferente. Eu nunca caçaria no Brasil, aqui eu caço tranquilamente, é uma ideia completamente diferente. Mas existe, por exemplo, uma cultura muito forte de caça no Canadá. Então, assim, e aí você acaba criando amizade, e provavelmente a amizade que você vai criar vai ser canadense. Então é uma coisa, às vezes fazer coisas que são completamente fora do seu conforto, mas que sejam coisas que canadenses fazem, tá? Mas voltando àquele assunto que você estava falando, assim, se você tem medo de uma coisa, é um dos motivos pelo qual você está buscando uma vida em outro lugar, né? Alguma coisa assim. O que não pode ser é o único motivo. O que não pode ser é o foco. O que não pode ser, porque você vai acabar achando aquilo em qualquer lugar que você esteja. Exato, é isso que eu falei. Entendeu? Nenhum lugar é perfeito. Não. Você vê, meus pais vieram para cá achando que quando eles vêm para cá me visitar, quando eu morava em Vancouver, existe um lugar chamado East Hastings, que é um dos... East Hastings e Surrey, que é uma cidade do lado de Vancouver, mas é mais na região metropolitana. East Hastings é uma rua em Vancouver que é cheio de drogado. Lotado, é um problema seríssimo de drogado, e Surrey é muito indiano, muito asiático, mas muito pobre e tem muita violência também. Se você for comparar você andar em East Hastings e você andar numa rua qualquer no Brasil, East Hastings é muito mais perigoso. Então, é tudo muito relativo, entendeu? Meus pais andando em East Hastings, eles falam assim, gente, isso não é Canadá. Eu falei assim, não, é Canadá. Isso é Canadá. No Canadá tem isso também, só tem menos. Mas dependendo de onde você estiver, vai ter. O Canadá tem pobreza. Vai para o norte do Canadá. Eu já trabalhei muito no norte do Canadá. Você vai para o Yukon, para o Northwest Territories, sabe? A gente faz trabalho ambiental num monte de lugar. Você vai para essas reservas indígenas no norte, elas são paupérrimas, elas são pobres mesmo, sabe? Eles não têm educação, não têm saúde, não têm nada, eles têm problemas seríssimos, sabe? Não é comparado com o indígena no Brasil, que não tem nem comparação, porque eles são completamente abandonados. Mas aqui, para um país rico igual o Canadá, você vê aquilo que você está vendo ali, é tristeza. Violência doméstica, por exemplo, no Canadá, é enorme. Sim, isso alcoolismo no Canadá, enorme. Sabe, você tem problema de droga no Canadá, não tem nem como comparar com o Brasil. O problema de opioides no Canadá é um problema seríssimo, sabe? Não tem corrupção. Nossa Senhora, quando eu cheguei aqui, tem uma cidadezinha do lado de Calgary, se chama Strathmore, né? Que eu trabalho muito nas fazendas ali perto. E, primeiro, quando eu cheguei aqui, a primeira-ministra, não, a Premier, né, que eu não sei, Premier, que eu não sei o nome, né, é o governador, né, a governadora daqui. Ela estava envolvida em escândalo porque ela pegou jatinho privado para usar para graduação da filha dela, não sei aonde, não sei direito como é que é, mas foi um escândalo completo, que foi por isso que o NDP da Rachel Notley foi votado na época, foi por conta desse escândalo de corrupção. NDP é tipo impeachment.
NDP é o Não, partido. NDP foi o governo, foi o partido, né? Que é tipo, é o PT deles daqui, o Partido dos Trabalhadores. Entendi. Teve até um escândalo com o próprio primeiro-ministro também, né? A família dele, a organização. Nossa, tem envolvimento com o primeiro-ministro, com corrupção. É claro que não é corrupção nível Brasil. Porque não dá, né? Mas não tem nem comparação. Mas a partir da hora que você está morando aqui, se você saiu do Brasil por conta que você não aguenta mais corrupção, a primeira coisa que vai te irritar é saber que aqui tem corrupção também. Sim. Entendeu? E você vai lidar com isso também. E a gente lidar com burocracia dos órgãos ambientais o tempo inteiro aqui. Gente, eu sou ambientalista e fico pé da vida com os órgãos ambientais aqui de vez em quando por conta da burocracia que eles têm. Os caras não movem, não andam. Funcionário público, que a gente reclama tanto no Brasil, se você comparar funcionário público do Brasil com aqui, sabe? Então, assim, existem problemas. A diferença entre o Canadá e o Brasil não é tanto na questão da incompetência do brasileiro, igual o brasileiro gosta de generalizar, mas está mais no fato do Canadá estar do lado do maior mercado de comércio do mundo. E eles têm um círculo de dinheiro, né, por conta da NAFTA, que agora eu esqueci o nome, US, eu não lembro mais, que o Trump mudou o nome, mas é um país pequeno, com recursos naturais enormes, com quantidade de recursos naturais enormes, com mão de obra super qualificada, do lado do maior mercado consumidor do mundo. Então eles têm muita grana. Eles têm muita grana. O Brasil não tem isso. Olha os países em volta do Brasil. O Brasil é o maior país da região ali. E é completamente isolado do resto. Então, assim, não tem muito como comparar. O Brasil poderia estar melhor? Nossa, óbvio, entendeu? Mas não tem nem como o Canadá. O Canadá tem uma situação favorável a ele que não foi ele que fez. É uma questão geográfica. Sim. Interessante isso. Nunca tinha analisado dessa forma, mas é muito real bem isso. interessante. Assim, é fato, você vê aqui as pessoas... Gente, eu trabalho com o pessoal em fazenda, não tem quase diferença nenhuma entre o fazendeiro daqui e o fazendeiro do Brasil. Entendeu? Não tem. A única diferença é que o governo é lotado de dinheiro, ou tem crédito na praça, não é lotado de dinheiro, tem crédito na praça, que eles só pegam, né? Então eles têm muito crédito na praça, eles conseguem pegar muito dinheiro, levantar muito dinheiro, ajudam os fazendeiros muito, elevam o preço dos commodities que os fazendeiros produzem e os fazendeiros conseguem se dar melhor. Só isso. No Brasil, o brasileiro que se ferra, o fazendeiro que se ferra, a não ser se você for fazendeiro enorme. Né? Se você for fazendeiro enorme, aí o presidente está lá te batendo guarda para você. Essa que é a diferença, sabe? É uma dimensão completamente diferente, sabe? Então, é difícil até conversar quando a pessoa não tem uma noção dessas diferenças. Sim, né? isso é verdade. Essa é a grande vantagem do Canadá. Você pode trabalhar, né? Você pode trabalhar num emprego padrão e sobreviver bem. Isso é verdade. É isso que eu falo com desculpa interromper, mas é isso que eu falo com a maior parte dos brasileiros. O nosso orgulho da nossa mãe e nosso pai falar assim, mas você estudou, você foi para a universidade, você fez isso e você fez aquilo, e agora você não é nada, a não sei se você atuar na sua profissão, é a maior burrice. Porque, Exatamente. É a maior burrice. Porque o que acontece? Você acaba se prendendo a uma coisa que às vezes não tem futuro nenhum. Pois é. Eu vejo, às vezes, por exemplo, o pessoal que vem para cá trabalhando na área de petróleo, e tipo assim, tinha um futuro enorme, mas é inegável que o petróleo aqui no Canadá, em Alberta, ele está definhando, ainda mais para quem está vindo como imigrante. Já tem números baixíssimos de emprego. Eles só vão contratar canadenses. O consumo de petróleo, principalmente no Canadá, e o consumo de petróleo do Canadá, não estou falando que o petróleo vai acabar, mas que o petróleo canadense ele é muito caro. E se o consumo mundial abaixa, o primeiro lugar que eles vão parar de comprar vai ser do Canadá. Então, assim, o futuro no mercado de petróleo, assim, tem gente que vai discordar, tudo bem, mas na minha opinião, o futuro do mercado de petróleo, que é o ganha-pão de quase todo mundo aqui em Alberta, ele está acabando, está definhando. Você não se reinventa, não, principalmente como imigrante, para você ver onde que vai parar.
Entendeu? E aí você fica preso. Não, eu sou engenheiro de petróleo, eu vim pra cá com um puta do emprego, agora que eu perdi eu vou continuar com isso? Boa sorte. Vai para a Arábia Saudita, vai para outro lugar que consegue produzir um barril com $10 o barril, né? Porque aqui o petróleo é $30, $40 o barril, então não tem como, sabe? A gente tem o quadro que é o Errei Feio, Errei Rude, que a gente discute um pouquinho, dá uma dica aí dos nossos erros da semana, ou talvez um erro temático aqui do que você errou aqui no Canadá. Alguma coisa que você poderia fazer diferente. Geralmente é mais uma piada mesmo, ou talvez um conselho. Quebra-gelo. Pera aí, eu vou pensar. Já que você deu a dica, você começa, né, Camila? Pronto, então tá, eu vou falar. Eu acho que o meu erro feio, erro rude, quando eu vim pro Canadá, foi me fechar numa bolha com brasileiros no início. Eu acho que realmente demorou mais, assim, pro meu aprendizado, até da língua, da cultura e tal, por causa disso, pelo medo que eu sentia de sair daquele conforto ali dos brasileiros. Eu lembro que, eu acho que eu já até falei aqui no podcast, que quando o pessoal saía todo mundo junto, eu falava, vai lá, faz o pedido pra mim. Eu arrastava as pessoas comigo pra falar, porque eu tinha muita vergonha de falar. E aí depois que eu saí dessa bolha, eu vi que não era um bicho de 7 cabeças, assim, não era um bicho papão que ia me engolir, me devorar. Eu consegui me comunicar, desenvolvi bastante, e depois, olha, o tempo que eu perdi, não podia estar desenvolvendo e tal. Então, assim, é uma coisa que eu faria diferente nessa temática aí Canadá. Justo. Não sei se você lembra, eu comentei só essa semana. O pessoal ouvinte aí, e o Vitor acho que talvez não saiba, eu atualmente trabalho no Safe, né? Quando estava estudando, eu atuo no Safe. Graças a Deus, sairei de lá daqui a 2 semanas. Mas foi muito bom, né? Você não quer virar gerente do Safeway, não? Pô, mas seria uma boa, né? Um dinheiro lá. Mas enfim. Mas até lá. Mas aí, então, eu trabalho em uma função que é meio que geralzão. Tu tá lá pra ajudar, tu faz tudo lá na loja. Severino. Pra toda obra. Isso, é um Severino. O pessoal, talvez ouvinte que mais não saiba também, mas eu não sei também se existe essa forma de informação. Enfim, eu vou falar e vocês pensam aí. Lá no Safeway, eles têm um comunicado que é no alto-falante, né? Que a pessoa fala lá e pede ajuda e você tem que ir lá ajudar ou não. E aí a pessoa falou, eu vou falar exatamente agora o que eu ouvi. Eu sempre ouço a pessoa falar cashable return. Pensando assim, não faz muito sentido a palavra assim, formada, mas enfim. E essa função é feita por uma outra posição que estava no break, eu tive que ir lá ajudar. Aí eu fui lá, aí eu fiquei 10 minutos do lado do caixa lá, que tinha falado, esperando a pessoa me dar um retorno em dinheiro, né? Que eu tive, sei lá, cash, algum dinheiro. Aí eu tô lá 10 minutos esperando, nada. Aí chegou lá, eu falei com a mulher, né? E aí? Cadê? Aí ela, cadê o quê? Aí ela, cadê? Eu falei, return, que a gente falou. Ah, tá lá em cima. Então, no final era um saco assim de uva. Aí depois que eu fui raciocinar e perguntei, não é cashable return, é perishable return. Que é de perecível, cara. Aí eu falei, caralho. Essa foi muito boa, cara. Muito boa. Mas é muito difícil que alto-falante, cara. Nossa senhora. Que nem no avião. Puta. Eu acho que nem no Brasil eu entendi que falavam naquele alto-falante. Ninguém entende, só Vitor. Vitor entende. Em relação a isso de alto-falante, por exemplo, eu trabalho no concorrente, né? Eu trabalho na warehouse do Co-op. É a melhor, todo mundo sabe que Manson, você trabalha em qual? Você não trabalha no Safeway? Eu trabalho na warehouse do Co-op. Eu trabalho no Safeway. Ah, tá. Ele trabalha direto no mercado. A gente troca informação, aí a gente vende informação lá dentro. A gente vende informação para aumentar o comércio de investimento. Eu, quando comecei a trabalhar lá, tem o alto-falante, né, do supervisor. Eu não entendia nada que ele falava. Tudo que parecia com o Menderson, eu ia lá falar com ele. Porque o medo de ele me chamar e eu não ouvir, ele não gostar e me demitir, era tão grande que qualquer coisa, você me chamou, ele não. Você me chamou? Eu não te chamei. Eu tô tentando ver em que situação ele ia chamar Menderson. Não, porque tem Johnson, tem Erickson, só que ele fala Bergson.
Ah, só no som. Aí E tu eu vai. sei que ninguém sabe falar o meu nome. Meu nome já é complicado pra brasileiro. Pra quem mora aqui é pior ainda, entendeu? Aí eles ficam Mendelson, Anderson, sei lá. Eles Tem que inventam falar, qualquer me coisa no chama de nome. Mandy. Eu já falei isso, mas ninguém, a pessoa uma- acha meu nome exótico, acha bonito falar meu nome, não sei por quê. Eu faço a mesma, eu fiz a mesma confusão e ainda faço com uma palavra. Até hoje eu faço uma confusão com uma palavra muito parecida com a sua. Não é nome, graças a Deus, que eu não fico achando que todo mundo tá me chamando. Mas você vê esse complexo da gente achar que a gente tá sempre sendo que tipo assim, o Brasil o pessoal tá atentando pelo fato que a gente é do Brasil, ou que o Brasil tá sendo falado em algum lugar. A gente às vezes fica assim, principalmente quando a gente chega aqui, a gente fica curioso de saber o que eles acham do Brasil. Muito, né? A gente fica muito curioso perguntando às vezes, fala às vezes muito do Brasil. Quando a gente chega aqui, a gente fica muito focado em falar de onde a gente é. Porque a gente tá sentindo falta daquilo, não é nem questão de que a gente tá, sabe? É que a gente sente realmente falta, se engana quem quer, mas realmente é o nosso país, é o nosso orgulho, todos nós somos brasileiros, gostamos muito, apesar de reclamar de tudo, nós reclamamos porque gostamos do país, nós queremos o melhor pro país, né? E a gente fica assim com aquela coisa de achar que tá todo mundo falando de Brasil. E tem uma palavra em inglês que é o resilient. Nossa! Agora que você falou, sou na minha... Aqui agora, Brasil falando aqui, ó. Alguma coisa relacionada com... Vai, continua. Pois é. E o canadense ama usar essa palavra. Não só o canadense, a pessoa, o inglês, o geral, né, que fala a língua inglesa, adora falar resilient, porque resiliência, né, que é o significado, é uma admiração do individualismo norte-americano. É uma coisa que eles têm muita admiração. Então, é um adjetivo, assim, uma coisa usada para pessoas, para elogiar qualquer pessoa, que é o resilient. Então, você escuta em rádio, em notícia, em tudo quanto é buraco, né, a palavra resilient. E toda vez que eu estou escutando notícia e eu escuto resilient, eu falo, não, o que eles estão falando do Brasil agora? Né? Que parece. Toda hora eu fico assim, não, eu tô falando do Brasil. Minha cabeça toda hora vai ali, tô falando do Brasil. Aí que depois que eu começo a perceber que eles estão falando de uma pessoa, eu falo assim, falou resilient. E eu fico achando que é Brazilian, né? Essa palavra até hoje, anos, me confunde até hoje. Não sei por quê, porque eu sei exatamente a diferença, eu consigo escutar exatamente a diferença. Mas é que às vezes a gente não tá escutando direito as coisas, a gente só tá ali escutando, mas não escutando. Só escuta o final. Eu acho que o meu maior erro, eu não sei se é só meu esse erro, mas eu vou falar como só meu porque, né, eu fiz. A gente chega achando de que a gente que não é que vai abafar, né, mas que tipo assim, a gente chega achando que tipo assim, nós somos de país diferente, não tem muita gente do Brasil, então a gente acha que tá todo mundo curioso querendo saber alguma coisa, né? E aí você oferece informação que não foi requisitada. Né? E você fica naquela de mas no Brasil, né? Então assim, eu faço isso. É que nem aquela Isso. figurinha, nobody cares. Eu fiz muito isso. o canadense é o perfeito exemplo do nobody cares. O canadense é o povo que do tipo, eles têm duas palavrinhas juntas que formam isso, que não é só o canadense, não, mas é a cultura americana, norte-americana mesmo. É o unsolicited advice. Nossa! Tá? Que eles falam, eles usam como piada. É tipo, pra que você me ofereceu essa opinião não solicitada? Sabe? Eles fazem piada com isso. Eles são a cultura do tipo, eu não tô nem aí pra sua opinião, eu não tô nem aí pro que você acha, eu não tô nem aí pra de onde que você vem, não me interessa. E você tá lá igual um doido, oferecendo, falando, mas que no Brasil, porque você acha que se você tivesse se um gringo tá no Brasil, você senta ele de pergunta. Sim. É verdade. Né? Então a gente fica achando que o povo vai se comportar que nem quando a gente vê um alemão na praia. A gente tá fazendo isso desde o início. Como é o Canadá? Um podcast. O que é o Canadá? Como é que... Traz gente, vamos falar do Canadá. É justamente. E tipo assim, um podcast como esse é legal. Tipo assim, eu gosto de escutar porque a gente, brasileiro, tem interesse de saber a opinião das pessoas, o que elas pensam. Por exemplo, pra mim, eu escuto vocês de vez em quando eu tô indo pro trabalho, eu tô voltando, porque é interessante saber o que as pessoas que estão aqui menos tempo, ou que a pessoa que tá tendo aquela experiência que eu já tive, né, aquelas etapas que eu já tive,
sabe? Como que elas estão lidando com aquilo. Eu acho super interessante isso. E então, tipo assim, você percebe que assim, a gente tem aquela vontade de saber, né? De saber as coisas, né? A curiosidade. E o canadense não tem curiosidade nenhuma, sabe? Ele tipo assim, se tivesse uma palavra mais forte de eu não tô nem aí, essa seria a definição, sabe? Então, assim, até minha mulher, de vez em quando... Foda-se. É o completo foda-se. Então, assim, a minha mulher, literalmente, ela fala comigo às vezes, eu não te perguntei nada, por que você tá falando isso? Pô, cara, não, peraí. Não, espera. Velho. Dá um exemplo aí, porque na minha cabeça não é possível. Eu vou falar, sei lá, alguma coisa, tô já escaldado já. Os caras vão falar, foda-se. Não te perguntei porra nenhuma. Eu tô escaldado já que quando eu for falar com algum canadense, o cara vai mandar, tipo, foda-se, não te perguntei nada. Eu fiz isso. Mas que exemplo, assim, tipo... Eu me relacionei porque eu fiz exatamente isso. A enfermeira me ligou pra perguntar as minhas informações, né? Eu tava falando e tal. Eu falei, não, porque eu sou do Brasil e lá eu fiz isso, aí vim pra cá. Ela, ok. E ela passou pra próxima pergunta. Entendi. Não, e essa que é a diferença do americano e o canadense. O americano vai falar assim, tá, e daí? O que eu tenho a ver com isso? O canadense, ele não vai falar isso porque ele é considerado o educadinho, né? Dentro do Canadá e os Estados Unidos. Então, o que ele vai falar é diferente. Ele vai dar um chega pra lá que nós brasileiros nem percebemos que é chega pra lá. Mas que agora que eu tô acostumado com a cultura, é tipo uma patada violenta que eu percebo. É a patada deles, que se você quiser começar a entender a cultura canadense, você tem que entender quando eles estão querendo ser ofensivos ou não. Porque pra gente, tipo, brasileiro quando é ofensivo de verdade. Então, assim, pra eles aqui, eles serem ofensivos é tipo assim, é uma coisa tão light pra nós, mas que pra eles levam completamente a sério. Se eles falaram aquilo, saiu de dentro deles e você tem que se importar com aquilo. Se você não se importar com aquilo que ele falou, é tipo, pô, então essa pessoa tá completamente fora, né? A cabeça dela não tá pensando direito. Mas você percebe que, tipo assim, eles chegam e falam assim pra você, você chega e fala assim, tá, mas que no Brasil eu fazia isso e aquilo, aí agora que eu tô aqui eu não sei o que eu tenho que fazer, eu suposto, né? A pessoa canadense chegar e falar pra você assim, tá, mas aqui no Canadá a gente faz isso e isso, tá bom? Ela nem se esforçou. Isso falou, é uma okay. patada. Não, o tipo, resumindo, tipo assim, tá bom, voltando ao que eu tava falando. Foi exatamente isso. Mas eu achei que era muito relevante. Sabe? Nossa, isso. E aí meus pais vêm pra cá, eu morro de vergonha, porque agora eu percebo isso e eu vejo as pessoas em volta de mim, brasileiros principalmente, fazendo isso. Eu falo, cala a boca, pelo amor de Deus, não fala isso não. Não fala, fica quieto. Fica quieto, pelo amor de Deus. Então, assim, você percebe quando o canadense tá querendo ser ofensivo, e você percebe quando a pessoa que tá do seu lado não tá entendendo que ela tá sendo ofendida, sabe? Então, tem muito disso que a gente percebe. Então, chega a pessoa, se o canadense fala pra você, ok, so... já é pra... É porque ele não tá... o literalmente... Foda-se, eu não tô nem aí pra o que você tá falando. Voltando ao do que eu tô falando, que é muito mais importante, é isso e aquilo. Prestou atenção? Bem. Não prestou? Amém. Mas eu tô ok. Eu acho que eu falo tanto que eu acho que até no Brasil fazem isso comigo, então tá tudo certo. O meu... acho que ficou faltando o Bruno falar só. Não, tu teve tempo suficiente. Não, já pensou, o Vitor já falou aqui de cultura canadense. Uma hora a gente já tá letrado, já, agora vai. Não, o meu é mais erro de imigrante mesmo. Não sei se é uma coisa muito particular minha, mas... E também de tempos de pandemia, mas quando eu saí do Brasil, eu tava... Minha família já aceitava bastante, sim. Só que eu sou muito apegada. Então, eu já saí do Brasil com data de quando eu ia voltar. Eu tinha um casamento de um melhor amigo, então, não, tudo bem, daqui a 9 meses eu tô aqui de novo. Então, eu não recomendo dar uma data. Porque tem gente que entende, tem gente que não entende, coisas acontecem, e aí fica aquela pressão, sabe? Tipo, mas você não vinha, por que você não veio, quando é que você vai vir? E aí eu acho que é melhor deixar aberto, assim, tô indo...
Volto assim que possível. Foi o que eu fiz. Mas isso é uma maravilha. Eu, quando saí do Brasil, tinha gente comemorando. Meu Deus. Eu acho que tinha mais gente. Eu acho que, assim, senti falta mesmo é meus pais. E talvez minha irmã. O resto. Não, mas é mais família mesmo, não é nem amigos. Eu acho família. A minha avó cobra muito, o meu avô, tipo. E aí? Você não tem mais família? Não tem mais nada? Quando é que você vem? Como se dependesse só da gente. E você chega aqui, é muita novidade. Não só novidade, assim, mas... É muita adaptação. Você não consegue um emprego tão rápido quando você acha que conseguiria. Então, aí, quando tá chegando perto da época, você consegue uma oportunidade de emprego, aí adia mais um pouquinho, aí daqui a pouco seu marido... Aí, quando você acha que mas aí seu marido não pode ir, aí fica aquela confusão. As coisas não vão como planejado. Como é uma coisa completamente nova, não dá data. Fala que vai ver como é e que vai tentar, mas... Não diz nada. Não, ainda mais eles ficam exigindo às vezes, assim, e isso eu até percebo do meu lado, é que as pessoas assim, mas não me ligou, ou não tem tempo, sabe? Eu não sei porquê, mas eu acho que você vem pra cá, você tá tão estressado com tudo em volta de você, e você tem tanta coisa pra fazer e tanta coisa pra aprender, que quando você chega em casa, ou você tá em casa e você tá exausto, mesmo que você não tenha feito nada, o puro fato de você estar num outro país te cansa. Só de você ter que ficar falando numa outra língua o dia inteiro é um cansaço indescritível. E eu falo indescritível não porque é insuportável ou porque é maior do que todos, mas é porque ele é diferente, ele é um cansaço exaustante, assim, o seu cérebro está sempre pensando, está sempre traduzindo tudo. Eu já passei isso por 3 línguas e é um processo exaustante, você aprender uma outra língua, ainda mais do zero. Ainda mais quando você sabe muito pouco, e você tem a cultura que você tem que aprender, e você fica olhando em volta de você para saber o que a pessoa está pensando, o que a pessoa não está pensando, você se auto-julga, você que a pessoa mais confiante, confidente do mundo, a pessoa com o maior poder de confiança do mundo, quando ela vira imigrante, ela vira o maior frouxo do mundo. Né? Ela perde a confiança, ela cria ansiedade, a pessoa vira automaticamente ansioso e perde a confiança completa. Então, assim, uma das maiores coisas que eu sempre falo para brasileiro é tipo, segura as pontas, segura porque você vai sofrer psicologicamente, sabe? Mas o importante é saber que isso é normal. Porque eu acho que o maior problema nosso é que a gente fica... a gente fica... Quando a gente vem pra cá, principalmente o brasileiro, o orgulho idiota nosso, quando a gente consegue alguma coisinha a mais do que as pessoas em volta da gente, a gente fica fazendo parecer pros outros, assim, de que... Tipo assim, a gente não tá passando por nada. Sou melhor sabe? que Tá você, tudo, olha sabe? só. Nem tá passando por nada. Real. Sabe? Então, assim, não. O brasileiro que tá aqui, o imigrante que tá aqui, com pouquíssimas exceções, ele tá passando problema psicológico. Tá? E não quer dizer que ele tem problema psicológico. Ter e estar é completamente diferente. Essa é a maravilha da nossa língua, né? Que aqui não tem. Mas o ser e o estar é completamente diferente, né? Você estar um pouco depressivo, estar com um pouco de ansiedade, estar com a sua moral completamente baixa por conta de que um conhecido brasileiro seu conseguiu um emprego e você não conseguiu, sabe? Isso é uma pressão horrorosa, sabe? E por isso que eu falo, com a maior parte das pessoas, eu falo, não me pegue como exemplo, porque você vai seguir a sua vida, você vai ter o seu caminho, vai ser completamente do meu. Tem algumas coisas que eu posso ajudar, sabe? Que eu posso tentar caminhar, mas eu acho que a melhor ajuda que eu tenho não é te falar o que fazer, mas é te falar o que você vai sentir, o que você vai passar e o que você tem que entender que é normal, para você não se achar alienado. Essa é a maior questão. E eu acho que o mais importante para os brasileiros que estão aqui é o seguinte: todos nós coletivamente sofremos. Entendeu? Nós estamos num país completamente diferente, numa cultura completamente diferente, cansados, extremamente cansados o tempo inteiro, não importa a situação que você esteja aqui, você
tá cansado, você tá completamente pensando em tudo que está em volta de você, e você tem essas comparações bobas de, mas fulano conseguiu isso, ciclano conseguiu aquilo, aí os brasileiros falam, mas fulano que foi pro Canadá agora tem um puta do emprego, e você tá aí trabalhando não sei o quê. Meu, se eu tivesse $1 para cada vez que eu escutei isso, eu estaria milionário hoje, entendeu? Então, assim, foi a partir do momento que eu parei de pensar nisso que eu comecei a conseguir as coisas. E nem que eu consegui muita coisa, não, que eu tenho uma vida simples, entendeu? Mas pelo menos eu tenho a vida que eu queria, entendeu? E todo mundo não vou falar que todo mundo vai conseguir chegar lá, porque isso é uma ilusão, mas não foca muito nessa questão do tipo, eu não tô conseguindo o que o outro tá conseguindo, essas coisas, que você vai aumentar o sofrimento que você já tá passando, sabe? Entendi. Fato. Verdade. Então, assim, e se apoiem brasileiros que não estão... O brasileiro que só fala coisa boa, o brasileiro que só fala, sabe, que só fala maravilha, o brasileiro que só passa ilusão, ele não é amigo, ele não tá te alertando, sabe? Eu acho que às vezes a pessoa que é mais realista, ela vai te ajudar muito mais como imigrante, que ela vai te dar a real do tipo falar assim, você não vai conseguir emprego nessa área, desiste, entendeu? Dói muito escutar às vezes isso. Não tô falando que isso é o caso de todo mundo, não, mas se você passar pro lado de escutar aquilo, e você entender que a pessoa já passou por aquilo, já viveu aquilo, e ela tá te falando, olha, não quer dizer que você não vai conseguir, mas quer dizer que se você seguir por esse caminho, o seu caminho vai ser muito mais árduo do que você fazer outra coisa, entendeu? Então, assim, é por isso que eu não tenho muito amigo brasileiro aqui, controverso do jeito que eles falam, mas ao mesmo tempo as pessoas que os brasileiros que eu conheço aqui, que andam comigo, eu acho que eles gostam de mim por conta disso, porque eu mais ou menos falo para eles a real do que eu passei e do que eu acho para eles para evitar de passar por aquela fadiga que eu passei, entendeu? Isso é um adianto de lado danado. É difícil, a gente pode falar para sempre a respeito disso aqui, mas e não se sentir sozinho, porque às vezes ficar falando que tá todo mundo feliz e só você que tá triste, só vai aumentar a sua depressão, sabe? Só vai aumentar a sua... o frio, por exemplo. Eu gosto do frio, sabe? Eu gosto do frio, eu saio no frio, não tenho problema nenhum com frio. Meu problema no Canadá são outros. Eu não tenho problema com frio. Como é que eu vou comparar com a experiência de uma pessoa que veio lá do Nordeste, que tá morrendo de frio aqui, que não aguenta mais, quer voltar porque não aguenta a temperatura? Eu não tenho como falar isso pra pessoa, eu não tenho experiência nessa área. Eu não posso falar assim, faz aquilo que eu tô fazendo e sai na rua. Não, a pessoa não vai aguentar, ela não aguenta, entendeu? É complicado mesmo. Mas você falou, você resumiu tudo aí. E agora o nosso próximo quadro, para não errar, onde a gente recomenda, pode ser comida, série, filme, livro, qualquer coisa que dessa semana ou da vida que você recomenda para os ouvintes. E quem vai primeiro? Eu posso ir primeiro, que eu já separei aqui algumas coisas enquanto vocês algumas? Em plural? Camila, encerramento. Duas coisas, bem rápido. Minha primeira recomendação é o aplicativo Vim Pro Canadá, que é da Milene. Eu já indiquei aqui a página dela no Instagram, que é @Vim Pro Canadá. E lá é muito legal, porque tem um conteúdo muito rico em relação ao Canadá, enfim, coisas de imigração, inglês. É uma comunidade ali de pessoas que querem vir para o Canadá e pessoas que já estão aqui no Canadá, então as pessoas se ajudam ali. E ela está sempre colocando informações novas, então tem grupos de estudo de inglês, de discussões assim sobre leis do Canadá e tal. E eles lançam uma revista todo mês, assim, com curiosidades, com informações importantes de estudo, culinária, enfim, tudo relacionado aqui ao Canadá. E eu acho muito legal essa iniciativa dela, assim, e aí eu gostaria muito de dar essa força para ela, porque eu acho que vale a pena, coisa boa, a gente tem que indicar mesmo. Com certeza. Então, vocês baixem o aplicativo dela e sigam ela. Se vocês já não seguem, sigam o @Vim Pro Canadá também. Então, ela tá lá sempre fazendo lives também, trazendo gente para falar, discutir essas coisas, assim.
até coisas polêmicas sobre imigração. Tem de tudo lá. E a minha última indicação é a página do Shabna, que o Vitor também conhece. Eu conheci o Shabna na mesma época que eu conheci o Vitor, acho que todo mundo aqui também. Foi. Na treta. A gente conheceu todo mundo na treta. Peraí, o Shabna tem página? O Shabna virou blogueirinho agora. Criou uma página no Instagram. Gente, o que ele posta? O que ele tá postando agora? O nome da página é Imigrante Realista. Gostei. E lá ele promete mostrar tudo que as pessoas não mostram sobre a rotina, o dia a dia do imigrante aqui no Canadá. Então, vocês vão lá, seguem ele. Ele é muito engraçado, então vocês vão gostar muito da página dele. Tá começando. Então, vão lá dar essa força para ele, que ele vai gostar muito. @Imigrante Realista. É a página lá no Instagram para você seguir. Valeu. E é bem legal. Ele é realmente realista. Ele é realmente realista. O Vitor tá morrendo de rir ali, ó. Siga também. Eu não consigo relacionar com a realidade dele, porque a minha realidade literalmente é trabalho, casa, dar banho, menino e dormir. Olha isso só. A dele é bater perna e ir no pub e ver. Não importa o país. Eu falo que eu cheguei no ponto da minha vida agora que não importa o país que eu tô, que é a mesma rotina. É a mesma rotina em qualquer lugar do mundo. Você já chegou nesse estágio. Eu tenho uma recomendação que eu vou falar olhando pra Bruna, que eu sei que o menos vai me xingar, mas eu recomendo aí. Quem já viu Liga da Justiça? Ah, tá de sacanagem. Quem já. Ó, eu assisti o filme completo. Menderson. Eu que passei 4 horas aqui assistindo o filme. Você chegou 2 horas faltando. Você já fez isso comigo em algum outro episódio que você usou minha recomendação. Beleza. Eu usarei aqui em troco. Todo mundo vê tudo junto aqui nessa casa, gente. A gente não tem mais uma pessoa individual. Quem viu Liga da Justiça lançado há um tempo atrás, que foi uma bosta, dê uma segunda chance pro recém-lançado Liga da Justiça como traduz? Pelos cortes de Snyder? Não, na verdade, pela direção real do diretor real. Isso. Que, assim, são 4 horas de filme, é bem extenso, 4x3. Mas ficou bem melhor do que o filme original. Muito melhor. Muito melhor. Meu filme preferido. Eu sinto falta dessa época, viu? Você vai andar com a gente depois da pandemia, aí você vai voltar, sabe? Tem uma bebê. Não, vocês vão vir aqui pra casa, porque eu vou estar muito cansado pra ir pra outro lugar. Isso é verdade. Você já tá em Calgary, ainda Não. facilita. Eu sempre fui muito nerd, eu sempre gostei muito, eu vinha muito, era Spawn, né? Eu lia muito cartoon, né? Eu sempre gostava muito, só que eu jogava muito RPG. Na minha época era D&D, né? Dungeons and Dragons, Vampire and Werewolf, que a gente jogava. Primeiro ano da minha universidade foi completamente inútil, reprovei em tudo por conta de RPG. Então eu gostava muito disso, mas aí chegou uma época que não dava mais não, mas eu sinto muita falta. Eu nunca joguei eu queria jogar um dia um RPG. Nunca eu jogava muito na escola. Também, né? Eu não. Você não queria, não? Na época, Não. Eu queria. a gente tinha uma livraria, em Vitória tinha uma livraria que o pessoal jogava RPG, que os livros vinham importados e aí jogava. Aí foi quando eu cheguei na universidade que o negócio expandiu, digamos assim. Mas RPG, mais ou menos na minha época, ainda estava bombando muito. Aí foi depois de uns 5, 6 anos depois de mim, quando eu estava formando, que a garotada que estava vindo, que o pessoal já não jogava mais RPG, o pessoal estava mais voltado no videogame, no computador, sabe? Na minha época, videogame era muito... Na minha época de inútil, né? Que eu estava na universidade, não fazia muita coisa e jogava mais... o RPG era muito mais interessante que videogame. Videogame era muito rudimentar ainda, né? Sim. O melhor que tinha era Doom. Então, assim, então não era legal. Aí a gente jogava RPG. Mas essa galera agora, 5 anos mais nova que eu, 6 anos mais nova, não é muita diferença, mas a galera é muito focada em videogame, né? Aí é legal. Eu acho que eu escapei, graças a Deus, que senão eu estaria viciado até hoje, provavelmente um inútil, provavelmente morando no basement da minha mãe, que não tem basement no Brasil, né? Mas até hoje, gordo, comendo batata frita. Meu primo demorou pra sair dessa fase, viu? É tenso o negócio do videogame. E outra coisa também, né, que é Rio, São Paulo, cidade grande, é diferente. Agora, quando você tá no interior, na roça de Minas, a diversão é outra, né?
Né, eu vejo muito o pessoal de cidade grande. Isso é uma coisa engraçada. Aqui, a galera que tá aqui, maior parte é São Paulo, Rio, né? Maior parte São Paulo, digamos assim, né? Você percebe, eu trabalho com fazenda, você percebe que os brasileiros que estão aqui não sabem nada de fazenda, absolutamente não sabem nem de onde que a comida deles vem, né? E é a coisa mais engraçada, porque na verdade o Brasil é o maior produtor agrícola do mundo. Uhum. E tipo assim, e o representante do brasileiro que está aqui, do maior produtor agrícola do mundo, é o cara que não sabe nada de agricultura, é a coisa mais engraçada do mundo. Mas é isso. A minha recomendação é livro de novo. E na onda das pessoas que migraram e decidiram começar a terapia, eu sou uma delas. Sempre tive meus problemas, mas acho que foi aqui que deu aquele pontapé, assim, pra começar. Então eu tô bem nessa vibe. E o livro é Talvez Você Deva Conversar com Alguém. A proposta, quando eu pensei, eu falei, nossa, isso deve ser meio pesado. Já tô fazendo terapia, vou ler isso aí, vou ficar meio noiada. Mas é legal, conta a história de uma terapeuta que passa por uma situação na vida dela e ela realmente tem que procurar um terapeuta para tentar falar sobre isso. E aí mistura um pouco com as experiências com próprios pacientes e tal. É bem interessante, assim, o diálogo. E flui bem, é bem legal, gostei. Indico aí. Você vê, né? Camila fala de Instagram, a gente fala de filme, aí chega a Bruna, cultura de verdade. Peraí, a gente não, eu. Agora você vai fazer a sua recomendação. Minha recomendação é que você falou, então. Não. A única coisa que eu fiz na minha semana toda foi assistir esse filme. Não fiz mais nada além de trabalhar. Então ferrou. Não, falando em caça, eu recomendaria uma pessoa aí caçar, com certeza. Para aprender muita questão da cultura do Canadá, essas coisas assim, se a pessoa quiser realmente se inserir na cultura canadense, principalmente a cultura interiorana, a caça é uma coisa muito importante. Acampar, que é uma coisa que brasileiro não faz muito. Eu recomendo altamente acampar no Canadá. Você vem para cá, você vai acampar. Atividades e viajar. Viaje muito, principalmente no Canadá. E não é vontade de chorar de ouvir. E não precisa, e falar a verdade, não precisa de muito para viajar no Canadá. Entendeu? O Canadá é um país na qual você acampando é barato. Você com um mapa, gasolina não é caro, mas não é caro, mas você às vezes não tem carro, aluga um carro pequeno, né? E viaje bastante. Se você está em Alberta, vai para British Columbia. British Columbia é uma das províncias mais bonitas do mundo, é um dos lugares mais bonitos do mundo, principalmente a costa. Viaje. Com certeza. Eu acho que é a única coisa que eu posso falar. A única coisa que eu posso falar é isso. É o tema da minha vida, sempre foi. Já morei em vários lugares, então acho que a melhor recomendação que eu poderia falar é se exponha a todas as oportunidades e experiências que você puder. Sensacional. Bela recomendação. Com chave de ouro. Adorei. Vitor, muito bom ter você aqui. Muito bom mesmo. Foi assim, foi... eu acho que se a cadeira não fosse tão desconfortável, iria durar umas 4 horas esse papo. Se tivesse cerveja, então ia ficar aqui até amanhã. Se tivesse comida, tudo aqui, as cadeiras, a gente ficaria aqui fácil, assim, porque foi muito gostoso conversar com você, assim, entender Obrigado. Muito sobre o Canadá. Pelas dicas, muito obrigada. Dicas, maravilhoso. Tô pensando, se a gente já tá aqui super preenchido com essas dicas, imagina todo mundo que vai estar ouvindo, né? Com certeza. Não, e outra, eu vou falar a verdade, eu conheço muito brasileiro que tá aqui ao mesmo tanto de tempo que eu, e não conhece nada de Canadá. Tem o mesmo nível de conhecimento e experiência de uma pessoa que chegou aqui e tá aqui há um ano. Nossa. Por isso que eu falo, o mais importante não é questão nem de tanto tempo que tá aqui, mas é questão de se aventurar mesmo, ir para fora e buscar experiência e escutar as pessoas que estão conseguindo essas experiências. Vai pro norte, sabe? Tem uma rodovia que eles criaram agora que vai até o Ártico, entendeu? Vai para Alasca, vai para o leste, sabe? Não é difícil. Então, assim, realmente, eu acho que é muito importante. Não fique naquela bolha. Eu acho que é o mais importante. Saia da sua zona de conforto. Com certeza. A gente quer muito acampar.
Eu acabei de ouvir eu escutei semana passada isso, mas a aventura não começa não começa até quando o problema começa. Uma coisa assim, a tradução em inglês, né? De inglês para o português. Mas literalmente falando, você não tem uma aventura por enquanto você não está tentando, você está com uma dificuldade que você está tentando superar, entendeu? Isso que é aventura, né? Faz sentido. Amém. É isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje com o Vitor aqui. Assim, olha, ele nem tá cobrando nada pelas dicas que ele poderia, inclusive estar no Instagram agora. Isso é verdade. Arrasta pra cima aí, ó. Arrasta pra cima, com mentoria. Meus melhores amigos. O mentoria não, depois vocês têm que entrar no meu website e pagar a consultoria, que não tem muito disso. A consultoria para vocês virem pro Canadá, para ganhar muito dinheiro, para ficar rico aqui, que aqui é tudo fácil. Exatamente. Canadá é um lugar maravilhoso. Mágico. Mágico. Your dreams will come true. Com certeza. Você vai chegar aqui e virar gerente de empresa com questão de um mês. Exatamente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse podcast, assim como a gente adorou. Nós somos o @erro404 podcast nas redes sociais. Então, se vocês não seguem, vão lá seguir no Instagram, no Twitter, no Facebook. E é isso. Deixem lá os comentários sobre o episódio de hoje. Se vocês querem que a gente traga o Vitor de novo, que a gente vai trazer com certeza. Se você não quer, a gente vai trazer mesmo assim. Vai forçado, né? Não tem opção aqui. Eu duvido que não vai ter alguém que não queira vir aqui de volta. Eu duvido. Não, é um prazer. E um dos motivos pelo qual eu aceitei foi o fato de que eu acho que é uma audiência maior para ajudar mais pessoas. É uma coisa que eu sempre gostei muito, de tentar ajudar pessoas que querem ser ajudadas aqui, né? Eu não tenho muito mais tempo nem nada, então assim, uma forma dessa é uma coisa mais rápida para mim. Eu não preciso ajudar um para um, mas a gente pode tentar ajudar uma audiência maior, pessoas que estão aqui, às vezes estão sofrendo, caladas e não sabem, né? Eu acho que isso é a coisa mais importante, né? É isso aí. É isso, gente. Deixem lá os comentários. E, Vitor, brigadão mesmo. Espero Sem que... problema. Eu vou deixar você ir dormir agora. Mas sua mulher não bater em você. A gente vai cuidar aqui das coisas. E a gente tá esperando churrasco. E o churrasco. Pós-pandemia aí, todo mundo vacinado. Tchauzinho, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Tchau.